E aí, pessoal, tô pensando em criar o seguinte quadro aqui no YouTube: boatos, fofocas e especulações. Todo dia a gente é, assim, repleto de boatos, de informações repetidas, de coisas que são requentadas. Eu acho que a gente ia criar esse quadro aqui no YouTube. Seria o César Cidade Dias falando de boatos aqui no YouTube. Hoje tem Everton, mais de uma. Hoje tem Mejolaro também, temos que falar no Mejolaro. Hoje tem um pouco mais sobre Diego Rosa e nós vamos começar a fazer isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube para comentar os boatos e as fofocas e especulações da hora no futebol, sobretudo no futebol do Grêmio. Everton. O Everton é o assunto da hora. O Everton não sai nunca da pauta. Por quê? Porque todos falam. Ontem mesmo o vice-presidente de futebol do Grêmio disse que o Everton é o primeiro nome a ser vendido, ou seja, se cria de fato especulações, e hoje saiu mais uma. Leicester, da Inglaterra, teria feito proposta por Everton. Fui atrás, mais um. O presidente Romero chega a rir, né? Quando eu ligo para ele chega a rir. Pô, mais uma, César. Porque todo mundo fez proposta pelo Everton, né? O Everton já fez, o Napoli parece que fez, e esse parece que é quente. Aí tem o Leicester, tem o PSG, tem vários clubes que teriam feito. Alguns deles de fato fizeram, né? Sondagens e propostas, mas tem os que não fizeram, e aí vira fofoca e vira boato. E nesse momento, o boato da hora, porque não chegou nada para o presidente, é o Leicester da Inglaterra, que teria chegado através do agente do jogador. Vamos aguardar, mas tem que vir aqui, nós temos que falar das fofocas também. E essa é um dos boatos do dia. Outro, Mejolaro. O Grêmio teria colocado o Mejolaro numa negociação e pedido para um grupo de empresários, essa é a fofoca, esse é o boato, pediram para um grupo de empresários aí para tentar colocá-lo em algum clube. O que nós temos sobre isso? O Mejolaro, e aí é uma coisa que a gente pode até certo ponto criticar o Grêmio, o Mejolaro está no grupo de transição ainda e está treinando de forma remota. Esse treinamento que o time de transição segue fazendo lá, utilizando aí ferramentas da internet, ferramentas de tecnologia para fazer os treinamentos. Ele está lá. Ou seja, o Grêmio tem no grupo principal treinando já de forma presencial o Vanderlei, o Paulo Vitor, o Júlio César e o Breno. E o Mejolaro não está. Isso incomoda. E aí, naturalmente, se cria espaço. O Mejolaro é goleiro de seleção. E aí ele está ali nessa situação. Me parece que até um erro de avaliação do Grêmio. Mas daí a dizer que o Grêmio colocou ele em negociação não me parece correto, porque o Grêmio de fato ainda não está pensando nisso. Lembrando que a gente sabe da dificuldade da pandemia e todo e qualquer jogador hoje está à disposição do mercado para ser vendido. Não tem nenhum que não esteja nessa situação. E o Mejolaro, de certa forma, é um jogador valorizado porque tem todo esse histórico de categoria de base. Uma pena que o Grêmio não esteja utilizando esse jogador de forma mais importante, porque essa é uma situação que a gente precisa combater aí, tentar fazer uma avaliação um pouco mais forte. Eu tenho muita dificuldade de entender por que o Mejolaro não tem mais espaço nesse grupo tricolor. Quem escuta as minhas manifestações, em todos os meus espaços, eu não canso de criticar. O Grêmio não pode ter 3 goleiros veteranos acima de 30 anos ao mesmo tempo. Isso não existe. Não existe. O Grêmio tem um erro completo de avaliação, seja na contratação do Paulo Vitor, do Júlio César ou do Vanderlei. Eu considero o Paulo Vitor, ele foi contratado para ser reserva do Groi. Agora o Júlio César, eu não consigo entender por que o Grêmio foi buscá-lo. Mas enfim, essa é uma realidade. E o terceiro boato, pelo menos até a metade do dia, é o do Diego Rosa. O Diego Rosa teria recebido uma sondagem da Juventus, e está em processo de negociação. O presidente ontem disse que está sim em processo de negociação. O empresário do jogador ainda não sabe de nada, mas essa é uma realidade. O Grêmio estaria tentando renovar com o Diego Rosa. A informação que eu tive há uns dias atrás é que a coisa não estava tão simples, não. Ele tem contrato até o final do ano que vem e não estava tão simples. Segundo a reportagem, que está muito bem informada, ela diz que esse processo está evoluindo e o Grêmio quer apresentar até o final de semana
alguma questão envolvendo essa renovação de contrato, que seria uma ótima notícia para o Grêmio. Estou louco para vir aqui falar, porque eu acho o Diego Rosa um grande jogador e acho que vai dar muita alegria para o torcedor do Grêmio. Então a principal delas é com relação a mais sondagens agora do Leicester, principal boato do dia. Eu vou vir todo dia aqui para lembrar os boatos. Se vocês tiverem boatos para a gente falar, mandem mensagens, porque a gente tem que brincar um pouquinho também, a vida é feita disso. Valeu? César Cidade Dias, até a próxima.